A participação das mulheres no poder tem sido cada vez mais evidente. Na magistratura brasileira, por exemplo, elas representam 30%. Para falar sobre a participação feminina no século passado, a ascensão da mulher na magistratura e o reconhecimento do trabalho, eu recebo a desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará, Sérgia Miranda. Ela também é diretora da Secretaria de Assuntos da Mulher Magistrada da AMB. Doutora Sérgia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da AMB, o Brasil Justiça. Nós aqui agradecemos a oportunidade de poder estar aqui falando em nome da Secretaria de Assuntos da Mulher Magistrada, quando durante o mês de março nós teremos a oportunidade de comemorar o Dia da Mulher. Doutora Sérgia, durante muito tempo as mulheres não tiveram acesso à educação, nem mesmo ao trabalho. Explica pra gente o que aconteceu. Nós fomos colonizados pelos portugueses e dentro da cultura portuguesa, da cultura europeia da época, a mulher não tinha nenhum histórico de conhecer letras ou conhecer números. A mulher era preparada para ser dona de casa, cuidar do marido e cuidar dos filhos. Esse modus vivendi foi trazido ao Brasil no descobrimento em 1500. E somente em 1827, ou seja, 300 anos depois, é que a mulher no Brasil teve autorização para frequentar cursos básicos. Ela pôde, então, começar a compreender e a conhecer as letras. Então é uma questão cultural que vem da nossa colonização. Por que poucas mulheres frequentavam a universidade? Porque a universidade era o lugar dos homens, onde se aprendia a ciência, astronomia, matemática, e a mulher não tinha acesso a essa informação. Somente em 1879, no Brasil, a mulher teve autorização para frequentar a faculdade, para frequentar a universidade. E diga-se de passagem que poucas mulheres frequentavam, porque não era de bom tom a mulher ter tanto acesso, ter tanto conhecimento e ultrapassar em termos de conhecimento ao homem. Então, a mulher que frequentava a universidade, ela não tinha para com os homens a mesma simpatia e o mesmo assédio que as mulheres que não gostavam ou que não iam para conhecer as letras tinham. Então, não era de bom tom naquela época a mulher frequentar a universidade. Como foi que no Brasil, com tantas diferenças culturais, ocorreu a transformação na participação da mulher? Essa transformação foi lenta. Tanto é que para a mulher ir à escola pela primeira vez, passou-se 300 anos no descobrimento até esta data. Depois, há um momento importante, em 1885, quando Chiquinha Gonzaga, pela primeira vez, rege uma orquestra. Pela primeira vez, ela atua como maestrina e num lugar em que, culturalmente, tradicionalmente, era dos homens. Depois, já em 1910, é que nós tivemos a primeira vez que uma mulher se forma em medicina. A primeira médica no Brasil é uma gaúcha, né? Rita Lobato Velho Lopes. E essa mulher que abriu o caminho da medicina para as outras mulheres, ela trabalhou durante algum tempo em Porto Alegre, depois ela chegou a ser eleita vereadora, e em 1937, com o golpe de Estado, com o Estado Novo, é que ela perdeu o mandato, ela saiu da vida política em Porto Alegre. Então são mulheres importantes que passaram por esse momento no Brasil, e que marcaram história. No Nordeste, nós tivemos um momento muito importante, em 1917, em que a professora Deolinda Daltro, né, promoveu uma passeata pelas mulheres, pelo direito ao voto, porque a mulher, até o Código Eleitoral de 1932, também não votava. Era um objeto de cama e mesa, a mulher era para ser apreciada, e não para ser uma pessoa com participação ativa na sociedade, na comunidade e na vida política, né? Então isso tudo é uma evolução. Hoje, nós somos fruto desses momentos que passaram no Brasil, e às vezes eu escuto algumas pessoas ainda reclamando porque as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos que tivesse. Mas
isso faz parte de uma evolução que nós vamos ainda galgar muitos outros espaços. Na política, a presença feminina também demorou bastante, né? A presença feminina foi em 1932, com o primeiro Código Eleitoral, em que a mulher pôde votar, né? Não era obrigatório o voto para a mulher, era facultativo, mas já era uma ascensão muito grande, ela poder participar da vida política, né? Então, esse momento marca para a mulher uma participação decisiva. Hoje, nós podemos dizer que estamos num patamar muito importante, porque nós temos uma presidenta da República mulher, e uma mulher que nós estamos vendo fazendo uma história na história do Brasil. Doutora Sérgia, antes do Código Eleitoral, que foi em 1932, houve alguma participação da mulher na vida política? Houve um ensaio de participação em 1928, no Rio Grande do Norte, quando o então governador Juvenal Lamartine alterou uma lei estadual para introduzir a possibilidade do voto feminino. E naquela época, o Senado não reconheceu o voto da mulher, anulou a votação, e é evidente que naquele momento não houve uma efetiva participação. Mas o estado do Rio Grande do Norte foi o estado brasileiro a primeiro proclamar o voto da mulher. O movimento feminista, ele teve alguma importância nesse avanço aí da mulher? Não só no Brasil, como também na Europa, o movimento feminista foi decisivo. Aqui no Brasil, pelas pesquisas que nós fizemos, a bióloga paulista Berta Lutz é quem é tida como a mais importante feminista brasileira, quando começou a organizar movimentos em prol do voto feminino. Era uma bióloga, né, uma cientista paulista, e que teve uma participação muito importante nessa evolução. O movimento feminista também foi muito importante na Constituinte e continua sendo importante em todas as conquistas da mulher. Muito obrigada. No próximo bloco, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará, Sérgia Miranda, vai falar sobre a ascensão da mulher na magistratura. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura, AMB, e a Escola Superior da Magistratura da AJURES realizam um curso Direitos Fundamentais da Pessoa Humana, que vai ocorrer entre os dias 13 e 14 de junho no auditório da Infam, em Brasília. Os magistrados interessados vão refletir sobre a principiologia específica e a nova teoria do processo eletrônico. 50 vagas serão oferecidas até o dia 8 de maio no site enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará, Sérgia Miranda, falou sobre a participação feminina no século passado. Agora vamos abordar a ascensão da mulher na magistratura. Doutora Sérgia, o ambiente da magistratura por muito tempo foi dominado pelos homens. Só em 1939, a magistratura cearense recebeu Aury Moura Costa, a primeira mulher a tornar-se juíza no Brasil, não é mesmo? Exatamente. Nós realizamos pesquisas e descobrimos essa informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o que muito nos envaidece e nos orgulha. A desembargadora Aury atuou durante muitos anos na magistratura cearense. Segundo consta das histórias que são contadas no Ceará, só entrou na magistratura porque confundiram o nome Aury, que é um nome masculino e feminino, e se pensava que se tratava de um homem. E então ela conseguiu esse acesso à magistratura porque se confundiu com o nome de um homem. A desembargadora Aury teve uma participação fundamental, abriu portas e caminhos, sofreu muitos preconceitos no estado do Ceará e a sua história é uma história de luta. Tanto é que depois da desembargadora Aury, somente muitos anos depois é que no Ceará nós tivemos a segunda mulher que entrou na magistratura. Na verdade, entraram 5 mulheres nesse mesmo concurso.
Essas mulheres também ajudaram muito a todas nós, não só cearenses, mas também do Brasil, a encontrar caminhos e a abrir espaços para a mulher no judiciário. O comando feminino tem sido histórico no país. Em 2000, Ellen Grace foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. No ano passado, Carmen Lúcia tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Exemplos não faltam, né? Não faltam, e a Secretaria da Mulher Magistrada tem procurado incentivar as colegas juízas a cada vez mais buscarem ascensão nos tribunais, para que os nossos tribunais também possam receber mais mulheres. Não aqui querendo dizer que um homem ou a mulher na magistratura, um seja melhor ou pior do que o outro. Não, todos somos iguais. Mas a mulher tem um toque diferente e é importante a sua participação em qualquer atividade, quer seja científica, quer seja política, quer seja comunitária, quer seja social. Então, nós temos incentivado, procuramos incentivar que cada vez mais as mulheres tenham acesso aos tribunais e também procuramos observar o número de meninas, de garotas, de mulheres que são aprovadas nos concursos para a magistratura. Isso nos deixa muito felizes, porque cada vez que sai o resultado de um concurso, nós vemos que há um crescente número de mulheres entrando na magistratura. Na magistratura, as mulheres representam 30%. O que esse número significa? Esse número significa conquista. O nome dele é conquista. Porque eu, por exemplo, tenho 26 anos de magistrada. Quando eu entrei na magistratura, em 1986, a magistratura ainda era uma profissão de homens. Tanto que, quando no meu concurso, fomos aprovados 48 do total de mais de 900 candidatos. E foi um número simbólico, que eram 24 homens, 24 mulheres. Isso foi um avanço no Ceará, foi a primeira vez que um concurso para a magistratura teve tantas mulheres, foi no concurso que nós fizemos. Eu e muitas colegas dessa época, todas assumimos, e hoje estamos no Tribunal de Justiça do Ceará, algumas ainda estão no primeiro grau, mas todas em franca ascensão ao tribunal. A senhora, como desembargadora há 26 anos, a senhora percebe que existe algum preconceito entre os colegas ou dentro do sistema judiciário? Essa questão do preconceito, ela existe em qualquer atividade. Qualquer profissão também, né? Em qualquer né? profissão. Isso quer seja na magistratura, quer seja no Ministério Público, quer seja dentro do mundo científico. A gente vê isso pelos engenheiros. Quantas mulheres engenheiras têm dificuldade de ter acesso à sua profissão? E na magistratura também. Mas o que a gente vem observando é que isso cada dia está mais quebrado. Cada dia a mulher tem mais espaço e mais reconhecimento, tanto dentro dos seus tribunais quanto fora. Doutora Sérgia, quais os avanços a Constituição de 88 pôde oferecer para a mulher? Muito importante os avanços da Constituição de 88, e aí nós temos que agradecer mais uma vez ao movimento feminista, que instituiu, a imprensa chamou de lobby do batom, que foi o lobby que as mulheres fizeram para que a Constituição reconhecesse situações extremamente importantes, como, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres, né? Esse princípio da igualdade, ele tem reflexos importantíssimos, como na questão de pensão alimentícia, na questão da convivência do lar, né? Isso é reflexo do princípio da igualdade da Constituição. Outro ponto importante da Constituição foi o reconhecimento da união estável como entidade familiar, que até então a mulher que não era civilmente casada ou religiosamente casada era tido como uma pessoa afastada da sociedade, que não fazia parte, vamos dizer assim, do grupo bom grupo social. Uhum. E isso são conceitos e situações que a Constituição de 1988 aboliu. Também a proibição de discriminação da mulher no mercado de trabalho. Também é uma conquista da Constituição de 1988, no sentido de que, na mesma atividade, homens e mulheres têm o mesmo salário. Até então,
as mulheres, na maioria dos casos, não tinham o mesmo salário dos homens. É claro que, vez ou outra, a gente escuta que ainda existem na empresa privada essa diferenciação, mas isso é uma coisa que paulatinamente tende a se acabar. Outra coisa importante na Constituição de 88 foi o planejamento familiar como livre decisão do casal e não do homem. A mulher também decide se ela quer ter filho, quando ela quer ter um filho, quantos filhos elas querem ter. E uma coisa muito importante também da Constituição de 88 é o dever do Estado de coibir a violência no âmbito das relações familiares. Tanto é que, na esteira desse princípio constitucional, nós tivemos a Lei Maria da Penha, que hoje rege todas essas relações referente à violência doméstica, referente à violência do lar, e vem trazendo uma paz social até antes não pensada. A Lei Maria da Penha revolucionou essas relações domésticas, essas relações familiares, e isso foram conquistas da Constituição de 1988, em decorrência do trabalho de muitas mulheres, o que a imprensa na época chamou de lobby do batom. Muito obrigada. No próximo bloco, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará, Sérgia Miranda, vai falar sobre o reconhecimento do trabalho da mulher. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Ser juíza no Ceará, como em todo o Brasil e como em todo o mundo, é uma profissão que requer vocação, dedicação, renúncia. Nós temos uma vida diferente, né, das demais profissões, nós temos uma dedicação exclusiva, o nosso trabalho requer muito estudo e nós temos esses regramentos que algumas outras profissões não têm. E no estado do Ceará, como no Brasil, nós temos também os nossos desafios que são próprios da nossa profissão e desafios próprios da estrutura também. O curso Técnicas de Mediação para Magistrados, promovido pela Escola Nacional da Magistratura, AMB, e a Escola Nacional de Mediação, vai acontecer entre os dias 17 e 19 de junho em Brasília. O curso vai sensibilizar os magistrados para a importância da aplicação de métodos autocompositivos de resolução de conflitos como garantia de acesso à justiça. Não perca! Serão oferecidas 30 vagas. Inscrições até o dia 5 de maio no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a participação feminina no século passado e a ascensão da mulher na magistratura. Agora vamos abordar o reconhecimento do trabalho da mulher. Doutora Sérgia, o avanço para as mulheres na carreira significa o quê? Significa conquista e significa a chegada da mulher ao poder. Nós tivemos todo esse período de afastamento da mulher. Hoje a gente vê que cada dia que passa ela chega mais ao poder, e não só no judiciário, mas também no legislativo, nas casas legislativas, no poder executivo. Temos muitas mulheres prefeitas, temos muitas mulheres vereadoras, deputadas, senadoras. Todas elas trazem consigo um histórico de lutas, porque é interessante que a conquista da mulher ela sempre vem permeada por toda essa dificuldade natural e cultural que nós passamos. Talvez as minhas netas, né, possam ter muito mais facilidade do que a que eu tive na profissão que elas irão escolher, né? E isso é que é o reconhecimento, é que é o coroamento do trabalho. Para nós, magistradas, o coroamento do nosso trabalho está na ascensão que nós temos na nossa profissão. A magistratura é uma profissão de carreira. Portanto, o que nós pretendemos é chegar ao ápice das nossas carreiras enquanto estamos aptas a ter condições de oferecer uma boa jurisdição. Nos tribunais estaduais, as mulheres também ganharam espaço. Hoje, 4 magistradas ocupam a presidência, não é mesmo? Isso mesmo. Nós temos os estados do Pará. Historicamente, o estado do Pará
é um estado em que as mulheres sempre tiveram muito acesso ao judiciário. Ele tem uma característica em que as mulheres sempre tiveram mais assento do que os homens, tanto no primeiro quanto no segundo grau, né? Por questões regionais, por questões locais. Nós temos também presidente de Tribunal de Justiça da Bahia, de Tocantins e do Piauí, né? Eu acredito, Renata, que em menos de 5 anos nós teremos metade dos tribunais, ou um pouco menos, dirigido por mulheres. Temos também muitos tribunais eleitorais dirigidos por mulheres, temos tribunais regionais federais, também em que a mulher já chega à direção, e isso tudo serve de espelho, serve de incentivo para que as juízas de primeiro grau, para que as colegas que estão entrando agora também possam almejar chegar a esse local. Temos também juízas que estão em tribunais internacionais, a própria ministra Ellen Grace já passou por um tribunal internacional, e outras ministras e outras juízas aqui mesmo, brasileiras de Mato Grosso, já passaram por tribunais internacionais. Isso é uma experiência rica, é uma experiência que todos nós devemos buscar. A Associação Internacional de Magistradas, de Juízas Mulheres, elas têm toda uma condição de ajudar e de contribuir nessa questão. Com relação a isso, nós vamos ter uma reunião de magistradas agora, nos próximos meses, nós teremos uma reunião na Argentina, que vai contemplar o capítulo das magistradas da América Latina. Isso tudo são avanços que nós consideravelmente podemos reconhecer e nos regozijar com ele. A atividade jurisdicional da mulher, infelizmente, tirou a vida da juíza Patrícia Cioli, que foi morta com 21 tiros quando chegava em sua casa em Niterói. O trabalho da magistrada foi um marco para a magistratura. Sem dúvida, Patrícia para nós é uma heroína. Saiu do trabalho diretamente para a morte, né? E só demonstra a seriedade da magistratura, só demonstra a forma mais, vamos dizer assim, mais magnífica com que uma pessoa se dedica ao seu trabalho. Ela é um exemplo e um modelo, né? E é também um exemplo e um modelo de erros que não podem ser praticados nem contra as mulheres, nem contra os homens, nem contra magistrados, nem contra promotores, advogados, nenhum profissional. Todo profissional tem direito a ter paz no seu trabalho. Nós, juízes, também temos direito a ter paz no nosso trabalho. Falando em reconhecimento do trabalho, o que a AMB tem feito para ajudar nesse desempenho da mulher? A AMB tem procurado participar ativamente da comunidade, levando também não só para as magistradas, mas também para as pessoas da comunidade esse incentivo de participação política. Para isso, nós fizemos em 2010 o primeiro encontro internacional de magistrados no Ceará, em Juazeiro, que é um local onde historicamente as mulheres morrem, né, vítimas de assassinato. Nós também vamos participar agora da Associação Internacional de Juízas. Nós temos também feito uma exposição sobre a trajetória da mulher na magistratura. A desembargadora do estado do Amazonas, Graça Figueiredo, escreveu um trabalho maravilhoso sobre Senhoras da Justiça, onde ela resgata o histórico da mulher na magistratura. Isso são ações que a AMB tem feito. Mas é preciso, Renata, também dizer que é a primeira administração da AMB que existe um setor voltado para a preocupação com a mulher magistrada. E nós estamos, na verdade, criando caminhos, abrindo caminhos, porque como nós estamos inaugurando um momento novo, nós também estamos esperando que as nossas colegas participem conosco desse momento, que nos mandem sugestões, que digam como a AMB pode agir, o que a AMB deve fazer, e essa participação nós temos pedido desde o momento em que foi criada a Secretaria. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Sulaimã Miguel Neto, sou juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões
do Foro Regional da Lapa, São Paulo, capital. Ingressei na magistratura em São Paulo em 1988 e a magistratura sempre foi um sonho desde a infância. Nunca tinha sequer conversado com algum juiz e já, ao me perguntarem o que seria quando crescesse, dizia que seria juiz. Não tenho, assim, uma explicação lógica para isso, mas posso dizer que me realizei na carreira. Estou há 30 anos quase na magistratura e vivi os melhores anos da minha vida na magistratura. Devo a formação da minha personalidade à magistratura. Agradeço a desembargadora Sérgia pela entrevista. Eu também quero agradecer a você e a AMB por essa calorosa oportunidade e deixar aqui a minha mensagem para as mulheres magistradas, no sentido de que todas nós possamos nos engajar nesse trabalho que a AMB vem realizando, participando e convivendo dentro da nossa associação. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.